Olá! Mercado Ético hoje vai tratar de um assunto da maior gravidade, com uma grande especialista, doutora Isabel Franco, do escritório Demarest Advogados, vem conversar conosco sobre a questão da corrupção empresarial e sobre como a gente pode estar vivendo um novo momento, trabalhando dentro das empresas os processos anticorrupção. Isabel, que alegria enorme e que honra poder falar sobre um tema que a mídia não conhece. O mundo empresarial tem uma carência enorme de entrar mais profundamente nesse assunto. Corrupção não sai da mídia, mas a corrupção que não sai da mídia é o efeito brutal da corrupção sobre indivíduos e sociedades. Agora, como é que nós podemos fazer prevenção da corrupção? É o que você pode nos ensinar. E, acima de tudo, eu queria começar com uma pergunta. Da onde surgiu a primeira preocupação com a questão da corrupção empresarial? Porque eu sei que surgiu fora do Brasil. É verdade. Bom, Cristina, primeiro, é uma alegria imensa estar aqui com você, é uma honra. E hoje em dia faz muito parte do meu trabalho, realmente, essa questão muito séria de poder contribuir um pouco com o meu conhecimento a essas questões da sustentabilidade social e contribuição diretamente com a empresa. É verdade, eu acho que essa questão da corrupção nasceu junto com a humanidade, infelizmente, mas ela pode ser feita, basicamente, parece que com dois tipos de pessoas. A pessoa como eu e você, a pessoa física, ou a pessoa jurídica, que é a empresa. Parece, eu disse, porque, na verdade, a empresa é composta de pessoas como eu e você também. Claro. Então, logicamente, se nós tratarmos da corrupção empresarial, nós vamos estar tratando com as pessoas. A gente, de vez em quando, se ilude ao dizer que a empresa, que absurdo, cometeu vários atos de corrupção. Na verdade, são as pessoas que estão na empresa. E muitas vezes as empresas são extremamente prejudicadas de uma maneira muito injusta, porque não é a empresa toda que fez parte daquele ato de corrupção. Então, eu vou iniciar dizendo que, obviamente, em países desenvolvidos, onde as leis sempre foram muito mais rígidas com relação à corrupção, eles foram os primeiros a se preocupar em coibir a corrupção. E principalmente porque as empresas, elas se comportavam bem em casa, mas ao sair de casa, elas queriam ganhar aquela maior competitividade e então elas, em outros países, principalmente em países em desenvolvimento, elas deitavam e rolavam, para falar português bem claro, e cometiam muita corrupção. Então, acho que, infelizmente... Eu me lembro que, década de 70, que aconteceu o escândalo, o primeiro magno escândalo de corrupção empresarial, que foi o caso da Lockheed. Exatamente, né? Exatamente. E aviões, né? Quer dizer, foi o primeiro mega escândalo. O primeiro mega escândalo. Eu me lembro que, naquela época, houve toda uma investigação nas empresas americanas, por exemplo, para saber, afinal de contas, a coisa estava restrita à Lockheed ou a coisa estava pegando fogo, como você acabou agora de dizer, de grandes multinacionais que ficavam bonitinhas dentro de casa e saíam deitando e rolando mundo afora, tentando crescer às custas de corromper em outros países. Naquela época, se não me falha a memória... Você está certíssimo. Eu até comecei a frase com infelizmente, porque eu ia falar para você que faz tanto tempo, mas faz tempo. Nós nos lembramos bem. Infelizmente. Nos anos 70, por conta deste grande caso de corrupção que é Lockheed, que ele mais ou menos se assemelha ao grande caso que houve agora, não agora, mas o da Enron, que deu o gatilho para novamente esse segundo movimento que é importantíssimo. Então, nos anos 70... várias empresas americanas começaram a ser investigadas pela CVM lá dos Estados Unidos, que é a SEC, e Securities Exchange Commission.
juntamente com o Department of Justice, que na verdade é o equivalente ao Ministério da Justiça. Público, Ministério Público aqui. Público. Isso, Tá. exatamente, que ele faz as investigações. E descobriu-se à época que mais ou menos 400 empresas estavam constantemente engajadas na corrupção em outros países. E muito aqui também. Eu lembro que eu era estagiária de Direito naquela época e eu fui contratada por uma outra empresa justamente para acompanhar essa pesquisa toda. Eles trouxeram auditores externos do mundo inteiro justamente para fazer investigações do que ocorria. E era comuníssimo elas não terem, digamos, aquela maior competitividade em casa, mas elas conseguiam compensar isso nos países em desenvolvimento. Ganhando receitas novas, retornando capitais ganhos no país onde elas estavam corrompendo, devolvendo esses capitais, encaminhando capitais que deveriam ter sido reinvestidos nesses países onde elas estavam, além de tudo, escabrosamente corrompendo. Elas vinham, corrompiam, ainda pegavam toda essa receita, jogavam de volta para a matriz, não é? Mostrando a sua competitividade e a exuberância da sua gestão. Né? Ou seja, o país perde duas vezes. Você realmente perde. Um estudo do Programa de Desenvolvimento da ONU mostra claramente um paradoxo, um absurdo, que é que mais da metade da população mundial ganha mais ou menos $2 por dia. Isso. E os grandes gastos de desenvolvimento que o mundo inteiro faz com essa questão de desenvolvimento, o progresso, para justamente tirar da pobreza essas pessoas que ganham $2 por dia, está mais ou menos na casa de 100 milhões de dólares. Desculpe, 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. Não ficou claro para mim, Isabel. O que são os programas de desenvolvimento? Programas de desenvolvimento, vamos dizer, esses que são geridos pela ONU? Por todas as entidades no mundo inteiro que financiam o desenvolvimento, que investem em desenvolvimento. Tá. Olha o paradoxo, olha a contradição. Entretanto, estima-se, as estimativas são do Banco Mundial, que gasta-se mais ou menos 1 trilhão apenas em subornos a autoridades governamentais no mundo inteirinho. Trilhão. Então, 100 bilhões investidos em projetos para reverter, por exemplo, a questão da fome, a questão da desigualdade social. E 1 trilhão subornando para proveito próprio, não é? E com isso levar mais grana para os bônus no final do ano e para a grande deidade do mundo moderno, o shareholder, o acionista. A gente volta já. Isabel, você fez uma comparação chocante, acho que para todos nós que estamos aqui te ouvindo, entre o volume investido nos projetos para o chamado bem-estar social, projetos corporativos, projetos de organizações não governamentais, e o dinheiro investido em corrupção, né? Investido não, né? Gasto. Jogado, né, de maneira espúria em processo de corrupção. Esse dinheiro de 1 trilhão de dólares. É uma estimativa, porque ninguém pode sabe, ser mais, né, do Banco Mundial, do Instituto do Banco Mundial. Não deve estar muito longe, talvez seja muito maior do que isso. O que eu não consigo entender é o seguinte, hoje, o acionista,
ele tem que responder às demandas e aos clamores da sociedade. Uma sociedade cada vez mais articulada, uma sociedade que cobra das corporações, que cobra das marcas transparência, que cobra honestidade, que cobra coerência. Então, tem um negócio na minha cabeça que eu preciso que você me ajude a esclarecer, porque eu te garanto, não fecha esse quebra-cabeça para mim, não fecha. Que é o seguinte, não monta. De um lado, a sociedade pedindo e exigindo transparência. Do outro lado, os mega acionistas exigindo mais e mais dinheiro para o seu bolso. Ora, num mercado aberto, se eu preciso ter mais dinheiro, eu quero mais dinheiro, eu preciso que a corporação de fato tenha o mínimo de chance de continuar viva, pelo menos por alguns anos, e as marcas também. No entanto, continuando com processos de corrupção, e outros similares, né? Ou seja, enganando o consumidor, fazendo um monte de barbaridades para estimular um consumo exacerbado e desnecessário. Quer dizer, aí tem N coisas, tá? Eu considero tudo isso areia do mesmo saco, tá? Como é que eu posso continuar crescendo e como é que eu posso continuar tendo cada vez mais bônus, receita, resultado e eu, o mega acionista, mais iates e mansões e mais não sei o quê, se não é corrupção que o meu consumidor está pedindo? É interessantíssima essa sua colocação, porque, na verdade, se por um lado ele está pensando nos iates, nas mansões, etc e tal, do outro, ele tem cada vez mais em mente, isso é seríssimo e maravilhoso, que o mundo, o consumidor, está começando a dizer não à corrupção claramente. Se você começa a observar as empresas que se metem em escândalos, a imagem delas é tão arruinada. Quer dizer, é um péssimo negócio. Olha, eu posso te dar um exemplo, que é o exemplo da Siemens, que atua no mundo inteiro, dispensa apresentações, porque ela realmente está em todas as áreas, setores da indústria. Ela atua em N países. Quando começaram os escândalos de que ela teria gasto enormes quantias de corrupção em vários países através de contratos com consultores, o nome dela foi para a imprensa e imediatamente, assim, da noite para o dia, o valor da ação dela despencou. Assim, vira pó. Depois disso, as investigações começaram de tal forma que o presidente foi demitido, o presidente do Conselho de Administração foi demitido, uma porção de gente foi demitida e, além disso, ela gastou entre multas e os honorários advocatícios, né, quase 2 bilhões de dólares, veja bem. E isso é que é interessante você falar que o movimento de corrupção, normalmente eu ouço muito isso no meu dia a dia, que isso é coisa de americano, ele quis inventar essas leis contra a corrupção. Não, nós estamos falando da Alemanha, que até uma década atrás era um país que permitia, pasme, Cristina, e os seus telespectadores, permitia a dedutibilidade do pagamento dos subornos em outros países contra os lucros que as empresas faziam em seu próprio país. Isso na Alemanha. Uau! Até uma década atrás, mais ou menos. O que significava que a empresa alemã, ao pagar o suborno em outro país, ela ainda podia abater aquilo como despesa operacional. Veja você, contra o lucro feito em casa. Mas a Alemanha mudou muito nesse sentido, porque é ela que está processando a Siemens. Um processo absurdo hoje em dia, em termos de penalidades severíssimas. Pois é, então aí as ações acabam virando pó. Hoje a gente tem outros grandes escândalos, quer dizer, nos últimos anos é um festival, né? Quer dizer, a Enron inaugurou alguns anos atrás essa nova leva. Essa nova leva, né? exatamente. Parece que é uma nova onda de investigações, né? E aí vem, quer dizer, você mencionou Siemens, a gente está vivendo aí ainda efeitos do grande escândalo da Cisco, agora a Alstom aqui. Né? Enfim, a coisa, nós podemos passar o resto do nosso programa
programa só elencando, infelizmente, esses escândalos todos. Todos gerando grande prejuízo para essas empresas, destruição das suas marcas, é difícil levantar essa situação privilegiada de mercado depois que você passa por uma barbaridade dessas, não é? Agora, você falou uma coisa, Isabel. Você falou isso muitas vezes, quer dizer, a empresa acaba sendo penalizada por meia dúzia de pessoas. A gente está falando de meia dúzia de pessoas, não. Então, ou a gente está falando de uma orientação que vem lá do altíssimo escalão? Vamos começar com o histórico que eu queria dar desde o começo, sobre como iniciou esse combate à corrupção. Porque você tem razão, muitas vezes ela começava lá de cima e ia até o office boy. Isso começou justamente na época desses escândalos dos anos 70 da Lockheed. E essas empresas que a SEC, a CVM lá dos Estados Unidos, começou a investigar, ela simplesmente começou a penalizar essas empresas e levou ao Congresso americano, então, essa necessidade de se haver uma lei proibindo que elas agissem dessa forma, porque até então não havia realmente. Então, o que aconteceu? Em 1977, o Congresso decretou, o Congresso norte-americano, uma lei conhecida como Foreign Corrupt Practice Act, como é que é? Foreign Corrupt Practice Act, de 1977. E atos de prática de corrupção no exterior. Ok? Em 1977. E as empresas simplesmente, a partir disso, ficavam proibidas, elas seriam processadas se elas procedessem com qualquer tipo de corrupção no exterior. Depois disso, inclusive, caiu o presidente americano, porque se meteu em grandes É verdade, começou com o Watergate. Tudo começou com o Watergate. Ou seja, a lei lá valeu também, né? Exatamente. Hoje em dia tem outras dúvidas aí com relação ao governo americano, mas não é o nosso tema neste momento. O nosso tema aqui e é o que a gente vai pedir para você explicar no próximo bloco, como é que é esse trabalho, que é um trabalho seríssimo, da maior importância, da maior dignidade, de prevenção dos processos de corrupção dentro das empresas. Até já. Doutora Isabel Franco, nós estamos muito curiosos para entender como é que a gente pode evitar a corrupção empresarial. Olha, é super interessante, porque, na verdade, as pessoas costumam achar que a corrupção não é aqui, entendeu? A corrupção é com o Paulinho do PDT, o Zé Dirceu, enfim. Não, ela é aqui sim. Toda pessoa que, de alguma maneira, sabe, você ouve dizer aqueles absurdos, o pai que comprou a carteira de motorista do filho, isso é uma corrupção clara. Mas vamos falar... Dentro de casa tem um monte, Dentro né? de casa. Então, até essa coisa, sabe, do jeitinho brasileiro, vou dar um jeitinho, é maravilhosa enquanto fica na base da simpatia, que você faz por amor, por carinho, entendeu? Isso é lindo. Mas quando esse jeitinho propicia à autoridade governamental uma vantagem indevida, eu estou falando vantagem indevida, que é o termo da lei, porque eu não estou falando só de dinheiro, tem várias coisas que podem ser oferecidas ao corrupto. Então, nós estamos falando que a corrupção começa aqui, comigo e com você. Claro. Entendeu? Você fala assim, eu sou contra a pirataria, mas puxa, eu vou fazer só esse MP3 por aquele site que eu consegui, né? Tá aqui, ou eu sou contra a pirataria, comprar, mas eu vou levar um monte de software pirata para minha empresa porque tá caro. Ou seja, e aí eu vou mostrando dentro da minha família que a corrupção é uma coisa absolutamente normal do dia a dia. Depois eu quero ter líderes conscientes. Na empresa. Então, muito obrigada, você matou a charada. A corrupção é feita por pessoas como eu e você. Na empresa, quando as pessoas veem uma oportunidade de alguma maneira, terem algum proveito ou darem um proveito para a empresa e fazer as coisas da maneira
mais facilitadas, elas acabam colocando a empresa em perigo, em risco com relação a isso, tá certo? Então, os programas de prevenção à corrupção, eles começam exatamente assim, na conscientização das pessoas. Nós começamos com treinamentos para todo mundo. Para todo mundo você pode imaginar. Alguns clientes meus, eles dão um treinamento, eles vão para o Brasil inteirinho, dando treinamentos para pessoas como eu e você. E, Cristina, é um trabalho emocionante, porque você começa a perceber que as pessoas não sabem o que é corrupção, elas acham que essa coisa de... Não, mas eu dei lá uma bolinha para o cara só para ele, sabe, soltar um papel lá na junta comercial, no cartório mais rápido. Isto é corrupção, porque algumas autoridades governamentais, elas criam a dificuldade, por quê? Para vender a facilidade, não é verdade? Isso. E você vai lá e compra a facilidade. Essa é a indústria da corrupção. É a corrupção. Né? Como criar dificuldades para depois vender facilidades. Agora, se eu e você não pagarmos por essa facilidade, não havendo o corruptor, não há o corrompido, porque acaba-se aí, tá certo? Parece simples o que eu estou falando, mas é a premissa máxima. Claro. É essa. Se não houver aquele que paga, não há o pagamento, não há corrupção. Exatamente isso. Então, as empresas hoje, por bem ou por mal, infelizmente, elas estão sendo forçadas, a maioria delas, principalmente as multinacionais, a terem esses programas de prevenção. Por quê? Porque o mundo inteirinho, e eu estou deixando claro, não é só o FCPA que eu falei antes, que é essa lei americana, mas é um conjunto de convenções da ONU, da OEA, da Comunidade Europeia, que hoje em dia estão penalizando severamente as empresas que não têm um programa de corrupção e que são pegas corrompendo de alguma forma. Então, o programa é básico, ele é necessário para que seja uma atenuante às empresas se elas forem pegas num processo de investigação. E mostra também a credibilidade. Você falou no bloco anterior, muito certamente, de que o consumidor, ele hoje em dia, diante de uma série de escolhas, todas mais ou menos parecidas, vai comprar um carro, Gol, Clio, é tudo parecido, tem mais ou menos o mesmo desempenho, o mesmo preço, eles vão naquela empresa que tem responsabilidade social, porque, na verdade, um bom programa de combate à corrupção começa com um código de ética na empresa. As empresas brasileiras estão começando a ter, as empresas multinacionais, por conta desta lei americana e das convenções contra a corrupção do mundo inteiro, elas estão já há anos-luz na frente da gente com relação a isso. Mas as empresas brasileiras, cada vez mais, têm os programas e têm o código de ética e já estão nisso, porque elas vivem se relacionando com empresas estrangeiras. Claro. E isso ganha credibilidade com esses programas. Muitas delas, você tem visto, têm colocado, aberto seu capital na Bolsa em Nova York, por exemplo. Então, com isso, elas também estão tendo que chegar nesse patamar. Os programas anticorrupção, como eu disse para você, começam com treinamento em todos os níveis da sua empresa, e esse treinamento é fantástico. Cristina, eu não posso te dizer porque realmente eu fico até muito emocionada. Porque mexe com a consciência humana, né, Isabel? Quer dizer, a gente estava conversando outro dia com uma líder muito jovem que tem todo esse projeto Cala a Boca, Já Morreu, né? E eles criam uma série de conteúdos